Olá, meu nome é Joyce e este é meu canal. Resumi um pouquinho a entrada, ver se fica um pouquinho melhor, enfim, comentem aí. Pessoal, é seguinte, tenho que terminar de treinar o nosso Sirius. Tá quase no nível 15, né, então temos que dar um tratinho nele. E eu estou na mesma situação de antes ainda, então basicamente é tudo com uma mão só, gente, é tudo com uma mão só. Então nós vai se virando do jeito que dá, né, porque é tudo com uma mão só. E tem uma questão aqui que eu vi, que eu queria conversar com vocês sobre contar minha história de infância e sobre uma trend aí que me deixou meio desapontada, que algumas pessoas estão fazendo, principalmente meninas, né? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Porque eu achei meio ridículo e, sei lá, tipo, de certa forma, sei lá, não sei, não aceitei muito bem essa ideia aí. Opa, deu um XPzinho ali pra ele. E então eu queria conversar com vocês sobre isso. Opa, deixa eu ver esse negocinho aqui. E nós vamos treinar basicamente o Sirius, tá quase no nível 15. Enquanto eu converso com vocês, né? É o último dia treinando ele, daí eu não tenho mais cavalo pra treinar. Daí eu não sei o que eu vou gravar. Antes de falar um pouquinho sobre o assunto, gente, eu notei que meu canal perdeu muitas views por causa do só tá gravando Star e tal, coisa arada. Então se puderem recomendar, compartilhar, porque assim, eu vou tentar gravar Mine, que é o que mais dá views, mas não vai ficar um vídeo tão perfeito, porque é muito devagar o processo, porque só com uma mão, gente, eu não consigo fazer tudo, não dá. Mas enfim. Mas Joyce, por que você não tenta gravar os minifilmes? Também não dá, porque é muito complexo, precisa da gravação, sempre tá clicando pra gravar, e do giro de câmera. Vocês estão vendo que eu nem tô girando câmera no jogo aqui, porque não tem como, né? Eu só tô indo fazendo as missões. Eu vou pra estábulo de Morning, faz tempo que eu não vou pra lá. Então vamos começar a treinar de lá. Então se inscreva no canal, compartilhem os vídeos. Se aparecer o botão hypar, vocês hypam pra nós aí, por favor? Se aparecer, né? Hypar ajuda a levar os vídeos para mais pessoas, mas eu sei que não tá aparecendo em todos os vídeos, infelizmente, mas tudo bem. Ó, o Freezezão novo aí, gente. Vocês viram? Eu ia tá correndo, treinando ele. Não vou comprar o Freeze novo por enquanto. Vou dar um tempo primeiro. Quero ver se vai lançar mais pelagens que me batam o interesse, né? E enfim, gente, outra questão agora que eu queria conversar com vocês de fato, né? Tá rolando uma trend mais no TikTok do que no YouTube, né? Sobre que as meninas postam foto do quarto delas e foto do quarto dos sonhos, né? E falando assim, viverem um sonho ou viver da realidade, né? Que tem um palavrão ali, né? Tipo isso que eu tô te mostrando agora, essas fotos, né? Mas, enfim, gente. Eu queria conversar um pouco com vocês, porque eu espero que nenhuma inscrita minha tenha feito essa trend. Porque essas meninas que estão fazendo isso aí não passam de umas ingratas. Desculpa, mas é a verdade. Porque, basicamente, o que me deixa de cara, gente? O que me deixa de cara? Por causa da minha história da minha infância. Eu acho que eu nunca contei minha história da minha infância pra vocês, né? Desde onde eu me lembro, quando eu era bem pequenininha, né? Nunca contei pra vocês, né? Eu acho que não, mas então eu acho que eu vou contar hoje, né? Nem tudo são flores, né? E as meninas fazendo a trend, tipo, mostrando o quarto do sonho, como se fosse um quarto de princesa e tal. Mó chique, coisa de rico, coisa arada e tal, bem bonita, assim, claro, é bem bonito, né? E depois o quarto delas, falando que o quarto delas é uma merda, né? Basicamente falando que o quarto é ridículo, que não gosta do quarto, que queria ter um quarto melhor, não sei o que e tal. Só que os quartos que elas postam tem uma cama, tem guarda-roupa, tem até penteadeira, tem até computador às vezes, ou televisão, alguma coisa assim. Tem umas coisinhas, é um quarto top. Eu vou falar que é um quarto top, gente, pelo amor, é um quarto legal. E basicamente elas falando que é uma merda a realidade delas. Gente, eu vou contar a minha realidade pra vocês, o que eu passei na minha infância.
Porque, basicamente, elas falam que ter um quarto normal, assim, vamos dizer assim, com cama, guarda-roupa e penteadeira é uma porcaria. Falando isso, basicamente isso. Isso me deixou muito triste, muito pé da vida. Porque a minha realidade é totalmente diferente dessas meninas. Porque eu não tinha quarto quando era criança. Não, gente. Então eu vou contar um pouco pra vocês, tá? Seguinte. Quando eu era mais criancinha, né? A gente morava numa casa. Tipo, eu sempre gravei vídeos no Sobrado, que a gente morava no Santa Cândida, lá em Curitiba, né? Falei no endereço que eu morava, enfim. Finge que não tô nem aí. Nem moro mais lá, não vou me achar lá. Mas enfim. Seguinte. O que acontece? Eu sempre gravei morando no Sobrado, né? E antes desse Sobrado, a gente morava numa meia água. Que é aquelas casinhas metade, sabe? E tipo, era só 3 cômodos. Era um quarto, que era o quarto dos meus pais. Era uma sala conjugada com uma cozinha bem pequena. E o banheiro. Eram três cômodos, assim, que a gente morava. E, basicamente, dá até uma tristeza falar disso, mas tudo bem. Eu quero contar pra vocês verem como essas meninas são ingratas. Eu tô esfregando na cara mesmo porque as pessoas têm que ser mais agradecidas pelas coisas que elas têm. Porque, basicamente, quando eu era pequena, eu comecei a... Comecei não, né? Eu nasci, enfim, né? Como funciona o negócio, né? E eu comecei a dormir no berço, né? Porque é onde uma criancinha pequena dorme, né? E uma criança dorme no berço até ali pelos 4 anos, não sei, enfim. Eu não sei porque não foi o que passou comigo, né? E daí depois o pai compra lá uma cama pra criança e tal, bonitinho, né? Só que eu fiquei dormindo no berço até minhas pernas terem que ficar dobrando pra conseguir dormir. Não podia dormir de pernas esticadas, de tanto que eu cresci. E a nossa situação financeira não era boa, né? Então, basicamente, meu pai não tinha dinheiro pra comprar uma cama pra mim, né? E tal. Então, basicamente, quando... Ali, acho que pelos 6 anos, eu acho, não sei, ou 6 ou 7, não tenho certeza. Eu ainda tava no berço, toda dobrada. E daí, quando viram que eu não tinha mais condições de dormir no berço, desmontaram o berço e colocaram um colchãozinho do berço no chão pra dormir. Então, vocês reclamando do quarto, né, meus amores, né? Eu tenho uma turma tão ingrata que dá nojo, gente, mas enfim. E basicamente, depois que realmente não dava mais pra ficar naquele colchãozinho que tava dando dor nas costas já, né, por causa que era muito fininho, aí meu pai comprou um colchão um pouquinho maior, que caiu meus pés pra não ter que ficar dobrando os pés, as pernas, né, pra caber, enfim. E fiquei dormindo no outro colchão. No chão, tipo, eu dormia no quarto dos meus pais, no cantinho ali, no chão, basicamente. E assim foi até eu me mudar pro Sobrado, né? Só que eu tenho umas observações que eu queria dizer pra vocês. Eu lembro uma época que a casa tava tão velha assim, né, que o teto era de madeira e tava cheio de cupim. Então teve uma época que eu acordava com os meus olhos ardendo de tanto cupim, meu cabelo cheio de coisa de cupim e tal, a cama me coçava inteira por causa de cupim, e elas reclamando do quarto delas. Enfim, né, que ódio. Eu acho que é uma coisa que eu não contei nesse canal. Vocês acham que minha infância foi fácil? Foi nada. Mas enfim, e basicamente, nessa época eu fiquei me coçando por causa de cupim, dormindo com os cupim dormindo comigo e me lascando, né? Aí uma outra época que realmente, com o tempo, as telhas da casa começaram a ter muita goteira. E basicamente, teve que ir às pressas dar um jeito de conseguir arrumar as telhas, porque não tinha onde dormir no chão, porque o chão inteiro alagava. E eu dormia no chão, né? E não era só eu, tem o meu irmão. E o meu irmão dormia na sala, que era misturada com a cozinha ali, né? Tudo junto. E ele dormia, acho que ele dormiu num sofá-cama, que inclusive um tempo depois ficou quebrado o sofá-cama, tinha que colocar uns livros embaixo do sofá-cama pra poder dormir. Ele dormiu naquele sofá-cama, acho que até a gente se mudar pro Sobrado, que foi em 2010. E a gente tava lá, a gente ficou naquela casa, eu nasci lá, eu nasci em 1998. E ficamos até 2010.
que delícia, né? E eu naquela situação até a gente mudar de casa. Fiquei 10 anos dormindo no colchão, gente. Até onde eu me lembro. E as meninas reclamando que tem um quarto mediano. Surreal, né? Mas, enfim, é que eu quero mostrar pra vocês. Sejam mais agradecidos pelo que vocês têm, porque o meu sonho era ter um quarto. E aí, quando a situação financeira ficou um pouquinho melhor, meu pai foi e construiu o sobrado. Aquele sobrado que eu gravava antes, a gente morando lá, né? Só que não foi do dia pra noite. Meu pai levou 4 anos pra construir aquele sobrado de acho que 150 ou 200 metros quadrados de construção. Ele levou 4 anos pra construir aquele sobrado. E vamos dar um exemplo aqui, o velho da van, ele constrói as lojas deles em 1 mês, e olha o tamanho da loja. Então, gente, foi da água pro vinho, né, uma conquista poder ter construído o sobrado e morado pra lá. E aí eu finalmente tive meu quarto. E não foi no começo, quando eles se mudou pra lá, não foi um quarto igual dessas meninas que estão reclamando que o quarto delas é meia boca. Que não é meia boca, enfim. O meu quarto, quando eu mudei pro sobrado, era tipo a cama, com colchão e 2 cobertores, e um guarda-roupa pra guardar as roupas. Só isso tinha no quarto. O quarto era mais espaçoso, era grandinho, tinha acho que 3 metros por 4 metros, mais ou menos. Um quadradão, né? E basicamente era grande, eu acho, na minha opinião, né? E só tinha o guarda-roupa e a cama pra dormir, só isso. E os meus cavalos de brinquedo, que eu gostava tanto. Mas, enfim. Então, gente, meninas que estão postando essas merdas, falando que o quarto de vocês é uma ingratidão, vocês não passam de umas ingratas, porque o que eu passei na minha infância foi osso. Eu me diverti muito na minha infância, mas em relação a sonhar ter um quarto e não poder ter, foi osso. Assim, eu acho que eu não fui projetada, gente, porque se eu fosse projetada, eu acho que eu não ia ter perdido a oportunidade na infância de ter um quarto, né? Porque acho que eu nasci por um acidente, né? Basicamente, porque acho que até por isso que eu tenho medo de pensar em ter filho, pra uma criança que eu tenha não passar pelo que eu passei, sabe? Tipo, né? Ficar... e tipo, a nossa situação não era muito fácil, não. Eu lembro que teve um mês, cara, que a gente ficou 1 mês inteiro comendo pão com margarina e feijão com arroz. Feijão com arroz e só. 1 mês, eu não aguentava mais ver feijão com arroz. Então, gente, eu tô querendo sussurrar essas meninas que estão falando que os quartos dela é ruim, basicamente. Porque eu acho que eu não sei, eu não me lembro. Acho que eu nunca tinha contado essa história pra vocês, né? Nunca tinha contado essa história aqui no canal. Mas, enfim, né? Enfim. Aí, quando a gente mudou pro sobrado, a situação melhorou um pouquinho. Aí, a gente tinha ido num parque, né, de aquático e tinha passeios a cavalo. Aí, eu fiz o meu pai gastar, acho que foi R$100 só pra andar a cavalo várias vezes. E daí, ele realmente viu que eu realmente gostava e queria cavalo, né? Aí ele foi no Aras, achou um Aras perto de casa e começou a pagar aula pra mim. Só que na época era barato. Na época as aulas do Aras, acho que eram 4 aulas no mês, uma por semana, era 100 e pouco. Então era acessível. Agora uma aula no mês tá meio que R$400, gente. Aqui eu tô fazendo por 240 nas aulas, né? Mas nos Aras em geral é em torno de R$400 4 aulas no mês, né? Então, na época dava pra pagar, né? Era 100 e pouco. Mas agora, se fosse nas épocas de hoje, não iria fazer, né? E daí, claro, quando começou ali por 2016 ficar muito caro as aulas, eu tive que pular fora, né? Porque era muito caro. E aí eu fiquei sem montar, sem cavalo, sem nada, né? Aí eu comecei a estudar mais sobre cavalos pela net mesmo, pela internet, pelos livros e tal. Mas enfim, eu só tô querendo relatar a minha situação e que de alguma forma esse vídeo chegue a essas meninas que são ingratas, porque elas são ingratas, elas não são agradecidas, para que de alguma forma chegue esse vídeo nelas e elas repensem nas atitudes delas, sabe? Porque, pô, querer morar num quarto de princesa, eu sonhava ter o quarto que essas meninas tinham, entendeu? E eu não tinha nada. O que eu mais tinha, o que eu gostava eram os cavalinhos de brinquedo, os cavalinhos em miniatura, que me deixava muito feliz, inclusive.
Eu lembro que quando eu era pequena eu não tinha contato com o cavalo nem nada. Oh, abre, Jossa, abre! Eu não tinha contato com o cavalo nem nada. Então, eu gostava de pegar um banco mesmo, esse banco de madeira de sentar e tal, que não tinha costas, né, só o banco pra sentar mesmo. E colocava várias almofadas em cima do banco e fingia que era um cavalo e ficava subindo e fingia que era um cavalo. Então, basicamente, gente, eu sonhava muito em ter um cavalo, de querer mexer com o cavalo, mas não podia, porque as condições que nós estávamos naquela casa eram caóticas. E de alguma forma eu quero espalhar esse vídeo conscientizando e fazendo com que as pessoas agradeçam mais pelas coisas que tem. Eu vejo gente também que tem cavalo, meninas que tem cavalo, mas fala: ai, eu não gosto mais desse cavalo, eu quero o melhor. Gente, eu tenho um Pangaré agora e eu não vou vender ele, eu amo ele. O Sirius, cara, eu sei que ele tá com as bardinhas de volta, que eu tô sem montar e tal, ele tá teimosinho, mas é o meu cavalo e eu prefiro, tipo, se alguém vir com um PSI puro, sangue inglês, de raça pura, quarto de milha pura, eu não vou trocar ele por um... Se alguém vir, você quer esse quarto de milha puro no lugar desse teu Pangaré aí? Não. É o meu Pangaré. Então, basicamente é isso, gente. Tipo, eu tô feliz de ter com os meus cavalos. Não são raça pura e eu tô cagando e andando pra raça pura. Desculpa o palavreado. E acho que as coisas começaram a andar melhor. Que eu comecei a poder trabalhar, coisa e tal, e seguir em frente, né, vamos dizer assim. E, infelizmente, acho que quando foi que a minha mãe faleceu, né, que a gente acabou tendo que amadurecer muito rápido. Depois do Covid, daquela desganha lazarenta, e de alguma forma eu tinha que fazer a vida andar, né. E é isso, gente. Eu queria mais contar pra vocês, estamos quase no nível 15, como que foi a minha infância. Gente, as meninas sendo ingratas por ter um quarto, eu não tive. Fui ter um quarto quando eu tinha 12 anos, em 2010. Então, gente, eu acho que as pessoas têm que ser mais agradecidas, porque o meu irmão também não tinha quarto, basicamente. Ele nasceu em 95 e em 2012 que ele foi ter o quarto dele também, eu e meu irmão. Eu sei, eu acho que basicamente a gente não fomos filhos, né, planejados, vamos dizer assim, porque tava caótica a situação. Mas, né, aconteceu e estamos aí, né. Então, basicamente, gente, agradeço pelo que vocês têm, porque não tô falando, eu sou um exemplo do que aconteceu comigo na infância, e não é só eu. E as crianças, vamos dizer assim, tem muita criança aí que não tem casa, tem muita criança, por exemplo, na África, que não tem o que comer, gente. Que não tem médico, não tem o que comer, não tem onde dormir. E as meninas reclamando de barriga cheia. Então eu gostaria de dizer para essas meninas repensar um pouco nas atitudes delas, sabe? Repensar, ser mais agradecida, buscar mais a Deus. Não sei se vocês acreditam em Deus, enfim, mas eu acredito. Eu passei a acreditar mais nele quando eu conheci a lei da atração e depois que minha mãe faleceu. Antes dela falecer, na verdade, porque Deus falou comigo quando ela estava no hospital, internada, de Covid. Então, fica o meu recado, sabe? Para essas pessoas que são umas ingratas mesmo. Porque agradeço pelo que vocês têm. Por mais que vocês não tenham o melhor cavalo do mundo, por mais que você não tenha o melhor quarto do mundo, a melhor casa do mundo, a melhor vida do mundo, agradeço pelo que vocês têm, ok? Porque tem muita gente que gostaria de estar no lugar que vocês estão. Então, agradeçam. Por mais que não seja, vocês queiram ter um balobê do Rouet, o próprio dono do balobê falava, me dá até ódio, ele fala que não era o cavalo favorito dele, né? É muito triste isso. Também é outro ingrato, né? Mas tudo bem, infelizmente. Fazer o quê? Mas, enfim, gente, sejam mais agradecidos, tá? E não parem, tipo assim, tem muita gente que fica pedindo a Deus, pedindo, mas esquece de agradecer. Agradeçam, eu agradeço por ter os Sirius, a Kiara, ter o Luiz, ter os meus gatos, ter um lugar pra morar, poder estar dando aula. Por mais que agora eu sofri um acidente, né? Mas isso não vai me impedir de voltar, dar aula, de voltar, lidar com os cavalos, trabalhar com correções. Eu também quero aprender, poder domar cavalos. Então, agradeçam. E eu agradeço a Deus por ele ter
tá viva, porque se eu estivesse sem capacete, eu não estaria mais aqui. Então, agradeçam, não importa se vocês estão na merda, mas agradeçam mesmo assim, porque tem gente que tá pior que vocês, ok? Mas enfim, galera, obrigado por assistirem até aqui, deixa o like se gostou, e é isso, fica o meu recado, um beijo e tchau.